Bom, bem-vindos de volta, vamos lá, questões de 1 a 3, né? Estamos aqui então na apostila 4, na página 125, beleza? Terminadas essas questões de 1 a 3, se der tempo eu faço uma ou duas questões da lista que eu vou encaminhar junto com as aulas, tá? Bora. O FAO, Federal de Alagoas. O óxido de cálcio é obtido segundo a equação representada a seguir. Durante sua produção, gera grande quantidade de dióxido de carbono. Então aqui nós temos uma reação em que decompõe-se carbonato de cálcio, produzindo-se óxido de cálcio e CO2. A equação é essa que parece já estar balanceada, né? A massa de CO2 formada a partir de 200 gramas de carbonato de cálcio com 90% de pureza é. Então reparem, eu quero a massa de CO2 produzida a partir da decomposição do CaCO3 que tem 90% de pureza. Como eu comentei no vídeo anterior, se a minha questão é de pureza, eu costumo fazer o cálculo antes, né? Tirar a pureza do caminho antes da resolução da questão em si. Então vamos pensar o seguinte, fazendo o canto aqui, ó. Se 200 gramas em a massa impura, isso é 100%, isso é tudo que eu tenho. Ele disse que a pureza é de 90%. Então significa que dentro desses 200 gramas, 90% reage, 90% é CaCO3. Importante a gente perceber que impurezas não participam da reação, né? Por isso que eu faço o cálculo removendo aí o valor das impurezas. 90% de 200 é a mesma coisa que 2 vezes 90, né? Então aqui nós temos 180 gramas puras. Essa pura aqui significa que é de CaCO3. Beleza? Agora, então reparem, fiz o cálculo para resolver a parte da pureza, né? Tirei a pureza do caminho. Agora o que a gente faz? Relaciona o CaCO3 com o CO2. A massa molar, então vamos pensar lá, né? Para não perder o costume. Primeiro passo, proporção em mol. 1 mol de CaCO3 forma 1 mol de CO2. Essa é a relação molar aí, 1 para 1. Aí aqui no lugar de mol a gente coloca a massa, né? 40 mais 12 mais 48, 100 gramas de CaCO3 produzem 44 gramas de CO2. A gente sabe que aqui são 180 gramas de CaCO3, isso produz X gramas de CO2. Então, reparem, né, percebam que a gente tem uma resolução muito parecida com o que a gente já vinha fazendo. Né? O que mudou foi que no início, como a questão envolvia grau de pureza, a gente teve que fazer um cálculo para descobrir a massa real, né? A massa que reage de fato em relação àquela massa total. O que é esse X? Esse X é 180 vezes 44 por 100. Corta um zero aqui. Isso vai dar aproximadamente, na verdade vai dar exatamente, né? 79,2 gramas de gás carbônico. Isso é letra C de carai, de quarentena, né? Que não acaba nunca. Acho que ninguém mais aguenta ficar em casa nesse contexto de bosta que a gente tá vivendo. Deu pra entender? Acho que sim, né? Como eu sempre falo, já que não tem feedback ao videoaula, procurem o plantão, qualquer coisa, ou participem das nossas lives às terças, quinzenalmente, certo? Então vamos para a questão de número 2. Aqui, que não sei, talvez seja do que é a questão número 2. A contaminação dos mares é da Federal SM, Santa Maria. A contaminação dos mares e rios pelo mercúrio dos resíduos industriais resulta na formação do composto dimetilmercúrio sintetizado por micro-organismos a partir desse metal. Esse composto é altamente tóxico aos seres vivos. A quantidade de dimetilmercúrio produzida por 0,05 gramas de mercúrio metálico
com 80% de pureza, considerando a reação da 100% de rendimento, é aproximadamente... Bom, pessoas, reparem que ele não me deu uma reação nesse caso, né? Mas a gente consegue determinar o seguinte: um mol de HG, se transforma em 1 mol de HgCH3,2. Né? Essa relação aqui de 1 para 1 eu posso dizer que ela existe porque na fórmula molecular do dimetilmercúrio existe somente um átomo de mercúrio. Só que antes de eu resolver a questão em si, eu preciso fazer o quê? Eu preciso resolver a questão da pureza, eu preciso tirar a pureza do caminho, certo? Então vamos pensar o seguinte: ele diz assim, uma amostra de mercúrio de 0,05 gramas, então esse é o valor total, né, que eu tenho, apresenta pureza de 80%. Então reparem o seguinte, este cálculo aqui dá pra gente a massa de mercúrio presente na minha amostra. Se eu conheço a massa de mercúrio, dá para calcular a massa de dimetilmercúrio produzida, certo? Essa é a pergunta, né? É. Então vamos lá. Ele deu esses valores, tá? 1 mol de HG forma 1 mol de HgCH3,2. A massa molar do mercúrio, ele disse pra gente que é 201. E a massa do dimetilmercúrio, ele diz que é 231. Então, reparem que 201 gramas forma 231 gramas, 0,04 gramas forma uma massa que eu quero calcular. Beleza? Acho que é isso, né? Agora é só resolver o cálculo. Esse y vai ser 0,04 vezes 231 por 201. Isso vai dar um pouco mais do que 0,04, né? Olhando as alternativas aqui, eu nem vou resolver esse cálculo, porque eu sei que meu valor tem que ser um pouco superior a 0,04. E olha lá, a alternativa é 0,04, 0,046, 0,057, 0,002 ou 0,23. Um pouco mais do que 0,04 é aproximadamente 0,046 gramas do HgCH3,2. Isso é letra B de Batman, né? O herói aí bilionário que todo mundo gosta. Quem não gosta tem alguma coisa errada aí. Ai, ai. Bom, questão de número 2 está feita, né? Reparem que ela foi muito parecida com a questão de número 1, né? Quando a questão envolve pureza, a forma de resolução é muito parecida. Vão ser raras questões que saem dessa maneira de resolver. E vamos agora para a questão de número 3, certo? Que deve ser de rendimento, né? Só tem 3. UFPE, Federal de Pernambuco. A preocupação com o meio ambiente levou ao desenvolvimento de metodologias verdes, pouco poluentes, que procuram reduzir a produção de rejeitos e a utilização de reagentes tóxicos. Um exemplo de metodologia verde é a síntese descrita abaixo do ácido adípico utilizado na preparação do nylon 66. Considere as massas molares do ciclohexeno e do ácido adípico igual a 82 e 146 gramas por mol, respectivamente. Calcule a massa de ácido adípico em quilogramas que será formada a partir de 41 kg de ciclohexano, considerando que o rendimento da reação foi de 85%. Pessoas, eu não vou copiar a equação aqui na folha porque ela é muito grande. Tá? Então aqui a gente tem que é o ciclohexeno. É que vocês devem estar vendo de orgânica na outra frente, cadeia fechada com 6 carbonos, uma ligação dupla. Isso produz o ácido adípico e também produz 4 mols de água. Então aqui nós temos uma proporção que é 1 mol produzindo
Tá balanceada essa equação? Tá, né? 1 mol produzindo 4 mol. Certo? Ele quer relacionar o ciclohexeno com o ácido adípico. Beleza? Então, vamos colocar aqui 82 gramas, né, seria uma vez 82 gramas, forma uma vez 146 gramas. Ele disse que está usando 41 quilos. Então aqui 41 quilos produz X gramas. Reparem então que se a questão fala de rendimento, eu tenho que levar em conta, primeiro, né, eu tenho que ver quanto que eu produziria supondo o rendimento de 100%. Né? Então aqui estamos supondo igual a 100%. E aí, pessoas, reparem que essa conta ela é um tanto quanto simples, porque daqui para cá é metade, daqui para cá é metade. Então vai dar 73 o quê? Quilogramas de ácido. Então, essa resposta, né, seria a resposta para essa questão se o rendimento fosse total. Só que a questão me diz que o rendimento foi de 85%. Portanto, o que eu faço? Bom, produz 73 quilos para um rendimento de 100. Se o rendimento é de 85, produzo quantos quilos? Aí aqui você vai ter 73 vezes 85 sobre 100. Isso dá o quê? Vamos conferir aqui rapidinho. Isso dá 62,05 quilogramas de ácido. Então, ó, reparem que nas questões de aula, né, nas 3 questões de aula, a gente meio que confirmou aquilo que eu comentei no vídeo anterior. Né? Pureza, via de regra, é um cálculo que eu faço no começo da resolução, enquanto o rendimento vai ser um cálculo que eu faço no final da minha resolução. Certo? No próximo vídeo, eu vou resolver algumas questões da lista que eu vou mandar, da lista extra que eu vou encaminhar para vocês, tá? E aí no quarto vídeo, né, no sequente, a gente começa a falar um pouco sobre soluções. Certo? Espero que tenha ficado claro. Já volto.